Estes são os estatutos que lhe proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá aforreado de graça. Se entrou só com seu corpo, ou com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair aforreado, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou a um umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, então ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não a desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça, sem dar dinheiro. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o a traição, tirá-los-ás do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. E quem raptar um homem e o vender, ou se for achado na sua mão, certamente será morto. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Se 2 homens brigarem, ferindo-se um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar, ainda que apoiado numa bengala, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que vendeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Se alguns homens brigarem e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, segundo julgarem os juízes. Mas se houver morto, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. Se tirar o dente do seu servo ou o dente da sua serva, o deixará ir alforriado pelo seu dente. Se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi antes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o prendeu, matando o homem ou mulher,
o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então pagará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um escravo ou uma escrava, se dará a 30 siclos de prata ao seu senhor e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberto um poço, ou se alguém cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do poço o pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo, e este morrer, então se venderá o boi vivo, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também repartirão entre si o boi morto. Mas se foi notório que aquele boi antes era escorneador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido, vindo a morrer, aquele que o feriu não será culpado do sangue. Contudo, se o ferir à luz do dia, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinheiros e queimar os feixes de trigo, ou a seara ou o campo, aquele que acendeu fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar isso, for furtado da casa daquele homem, ou ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo negócio de injustiça, sobre o boi, sobre jumento, sobre gado, miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou afugentado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs sua mão nos bens de seu próximo. Seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Mas, se de fato tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se for dilacerado, deverá trazê-lo como prova disso. Então, não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado seu próximo algum animal e ficar aleijado ou for morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, o não pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente pagará o seu dote e a tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente se recusar a entregá-la, pagará ele em dinheiro,
conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não procederás com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Se tomares como garantia a veste do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol, porque a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitares, será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, e o príncipe dentre o teu povo. Não difamarás as tuas primícias e os teus licores. Não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia nos darás. Me sereis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis.